Hoje é dia da gente falar sobre a história de Sauron, o grande Lorde das Trevas que a gente vê tanto nos filmes de Senhor dos Anéis como agora em Os Anéis de Poder. Então, o personagem, o antagonista principal da Terra-média, tanto na Segunda quanto na Terceira Era. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é dia da gente contar a história de Sauron, mas a história dele, como é muito grande, a gente vai dividir essa sériezinha aqui, começando pela história até o final da Primeira Era, ou seja, até o momento que a gente vê no começo da segunda temporada de Os Anéis de Poder, que é quando ele tá lá tentando se tornar o novo Lorde das Trevas, tentando trazer os orcs pro lado dele, aquela cena que o Adar tenta matá-lo ali, depois a gente vai explicar também por que ele não morre, como que ele consegue mudar de aparência e tudo mais, então fica aí que esse vídeo tá bem legal. Primeiro de tudo, o que é o Sauron, né? O Sauron, ele é um ser imortal, a gente já viu isso, já tentaram matá-lo e ele não morreu. Por quê? Porque ele é um Maiar. Nós temos dois níveis, duas castas de divindades criadas no mundo de Senhor dos Anéis. Nós temos os Valar e os Maiar, que são Ainur. Os Ainur são esses seres divinos criados pelo Deus único. Os Valar são os principais, né, aqueles que ajudaram na criação da Terra, e os Maiar são uma casta inferior que foi criada para ajudar os Valar nas suas criações. O Sauron é um desses Maiar, assim como Gandalf é outro, Saruman é outro, tem alguns aí que a gente passa ao longo da história. O Sauron, ele não foi criado pelo Morgoth, que é um dos Valar, é um dos principais. Ele foi criado pelo Aulë, que é o Valar ferreiro. O Aulë é o responsável pela criação da raça dos anãos. Por isso que os anãos têm muita conexão com o ferreiro, com o trabalho duro, eles são os seres mais resistentes ali, porque eles foram criação do Valar, da divindade dos ferreiros, uma divindade que tem uma força física bruta, e o Sauron foi um dos Maiar, um dos ajudantes divinos dessa grande divindade dos ferreiros, ou seja, daí que surge essa habilidade do Sauron com forja, né? Daí que surge essa habilidade do Sauron que depois ele usaria para criar os Anéis de Poder e o Um Anel, né? Ele não sabe de tudo, mesmo sendo uma divindade, por isso que o Celebrimbor ajuda ele a entender muito dessa forja e ajuda ele a chegar na conclusão que ele precisava para saber como criar o Anel dos Anéis, né? O Anel para todos governar. Então, este interesse do Sauron, essa ideia, essa habilidade dele com forja surge na criação dele como uma divindade de casta inferior do Valar dos Ferreiros, o Valar Ferreiro Aulë. E nesse começo o Sauron ele era meio de boa, ele nem se chamava Sauron, ele era conhecido pelo nome de Mairon. E uma coisa que mais pegava ele, que era o foco principal dele, era a ordem. Ele odiava o caos, né? Então ele foi ficando cada vez mais obcecado por essa ordem e acabou meio que passando a ignorar todo o resto das coisas. O único propósito dele era de alcançar a ordem das coisas, né? Então ele deixa de se aproximar tanto dos outros Ainur, tanto dos Valar quanto dos Maiar. Ele deixa de ser uma pessoa um ser mais próximo desses outros e começa a ter uma admiração muito grande pelo Morgoth, o Lorde das Trevas, porque o Morgoth é esse ser, uma dessas divindades principais vilanesca que queria moldar toda a Terra-média ao seu bel prazer, da forma com que ele achava que era melhor. Então, por conta do Morgoth ter essa proposta de gerar uma ordem, mesmo que seja uma ordem caótica, uma ordem vilanesca, o Sauron passou a admirá-lo. Então o Sauron ele trai o Aulë, ele trai os outros Valar e se une ao Morgoth, que é o grande Lorde das Trevas da época da Primeira Era, para ajudá-lo a conquistar a Terra-média. Então aí que já começa o Sauron dessa transição de um ser, né, criado ali para ajudar e tudo mais, para esse ser vilanesco, o primeiro em comando abaixo do Lorde das Trevas. Então neste ponto, o Sauron também tendo essa origem divina, assim como o Morgoth, ele se torna o servo mais confiável do Morgoth. O Morgoth, no momento em que ele começa a tentar a sua conquista pela Terra-média, ele tinha duas grandes fortalezas. A principal ele próprio comandava e a outra ele deixou a cargo do Sauron, só pra gente ver que ele confiava realmente muito no seu segundo em comando, no seu braço direito, no atual Lorde das Trevas, Sauron. E aí, nós temos uma primeira treta dos Valar contra o Morgoth, né? O Morgoth também é um Valar, esses Valar vão pra cima do Morgoth, eles derrotam o Morgoth naquela fortaleza que ele governava, e depois eles vão buscar o Sauron na outra fortaleza das trevas, só que o Sauron se manda. E o Morgoth nesse momento fica preso por cerca de mais de 2 milênios, é muito tempo. E nesse tempo, o Sauron fugiu
e ficou escondidinho na maciota esperando a hora dele voltar. E que hora seria essa? A hora que o Lorde dele, o Morgoth, fosse libertado. E o Morgoth recebe uma segunda chance. Sim, os Valar são esses seres também piedosos, confiam na redenção do Morgoth e falam pra ele, ó, beleza, você já ficou mais de 2000 anos preso aqui, você tá livre pra tentar se redimir. O que o Morgoth faz? Ele faz merda de novo. Ele vai lá, ele destrói as duas árvores que são a fonte de luz da Terra-média, ele rouba as Silmarils, que são as maiores joias também de poder desta era, da primeira era lá, e neste momento o Morgoth e o Sauron se unem novamente. Com a destruição das duas árvores que iluminavam toda a Terra-média, foi criada a Lua e o Sol. E no momento da criação da Lua e do Sol surge também a segunda espécie da Terra-média, que são os homens. Então já existiam os elfos e agora existem os homens. Nesse momento o Sauron e o Morgoth ainda com aqueles planos de guerra, o Morgoth toma uma decisão. Ó, surgiu uma nova raça, eu vou tentar manipulá-los, eu vou tentar corrompê-los para que eles se juntem a mim. Ele não conseguiu fazer isso com os elfos enfrentavam ele, sempre foram rivais, adversários muito complicados. Aí ele tentou então trazer os homens. Então ele viu a oportunidade com o surgimento dos homens de trazer essa nova raça, essa nova espécie para o lado dele. Então enquanto o Morgoth vai lá tentar corromper os homens, ele deixa toda a guerra a cargo do Sauron, o seu braço direito. E essa guerra vai durando por muito tempo, muito equilibrada, né, com os elfos segurando esse avanço do Morgoth até um momento em que o Morgoth e o Sauron conseguem importantes vitórias. E nessas importantes vitórias, o Sauron passa a governar uma região estratégica da Terra-média que ele chama de Ilha dos Lobisomens. Sobre os lobisomens nós temos também algo muito relacionado ao Sauron, porque ele é o criador dos lobisomens. Como que o Sauron criou os lobisomens? Ele pegou os lobos do Morgoth e adicionou nesses lobos almas corrompidas, almas maliciosas, espíritos malignos, e assim surgem os lobisomens, que são os servos de Sauron, seres extremamente perigosos, citados pelo Gandalf lá na Terceira Era. Aqui na Primeira Era, nessa guerra por poder aqui, pela dominação da Terra-média, os lobisomens eles são bem importantes, porque eles são também essa bucha de canhão que o Sauron tem, um nível mais poderoso do que os orcs que eles tinham para usar na guerra. O Sauron ele era enviado para lidar com as maiores dores de cabeça que o Morgoth tinha na guerra, e uma dessas dores de cabeça foi causada por um grupo de homens liderados pelo Barahir e o Beren. O Beren e o Barahir eles são citados em Anéis de Poder quando tá o Anatar falando sobre homens que poderiam receber os anéis, e ele fala, né, alguns homens tão heróicos quanto os heróis do passado desse povo. Ele cita o Beren, filho de Barahir. Ele não cita o Barahir como um desses heróis, mas ele é citado também como sendo o pai do Beren, e aqui a gente vai entender melhor, porque essa é uma das tretas que mais gera atenção e dá dificuldade para o Sauron na Primeira Era. Então, esse grupo de homens estava ali causando muito nessa região que o Sauron tinha dominado, né, com o Beren sendo um dos principais, o mais foda. Um desses homens, ele é capturado pelo Sauron e ele acaba dando com a língua nos dentes e fala onde os outros homens estão depois de muita tortura, depois de muita manipulação do Lorde das Trevas, né? E neste momento o Sauron vai até o esconderijo deles e mata todo mundo, até o Barahir, menos o Beren. O Beren foge, consegue escapar e começa a agir sozinho nesta região. Ele vai causando muito mesmo sozinho, até que o Sauron vai tentando capturá-lo. O Morgoth coloca uma recompensa gigantesca pela cabeça do Beren, mas nada dá certo. Chega um momento em que o Sauron pega os seus lobisomens e começa a caçar de fato o Beren. E neste ponto o Beren é obrigado a fugir para o sul. O Beren é aquele personagem que a gente fala no episódio que ele é citado, que tem uma história bem parecida com a história do Aragorn na Terceira Era. O Beren, um herói homem da Primeira Era, o Aragorn da Terceira Era. Neste momento, nessa fuga, o Beren conhece a elfa Lúthien, e ele recebe a missão de roubar a Silmaril da coroa do Morgoth. E nessa missão ele parte com 10 elfos e um outro elfo especial fodão, que é o irmão da Galadriel. Nessa luta, o irmão da Galadriel, nessa invasão, né, o irmão da Galadriel usa as suas habilidades de ilusão para que este grupo, com o Beren e com os outros 10 elfos, se transforme em orcs, né, para entrar nesses domínios do Sauron. Só que o Sauron tinha um controle muito bem em relação aos seus orcs, e ele acaba descobrindo essa infiltração e prende todo mundo ali. Ele enfrenta o irmão da Galadriel em uma treta muito foda, só que ele acaba vencendo, né? O irmão da Galadriel também era bem brabo. Ele acaba vencendo e ele joga estes 11 elfos e o Beren em jaulas, e eles acabam virando comida de lobisomem. Só sobram o irmão da Galadriel e o Beren. Nesse momento, quando o lobisomem vai atacar o Beren, o irmão da Galadriel acaba tretando com esse lobisomem, mata o lobisomem, salva o Beren e morre pelos ferimentos da batalha. E aí, a Lúthien chega no campo de batalha, atraindo o Sauron para enfrentá-la.
E quem o Sauron manda para lidar com ela? Os seus lobisomens. Só que a Lúthien, ela tinha a companhia do cão de caça de Valinor, que é chamado de Huan. O grande destaque desse vídeo, vocês vão querer saber muito mais sobre o Huan, e eu vou fazer um vídeo também sobre ele no futuro, porque este cão de caça simplesmente matou todos os lobisomens que o Sauron mandou para caçar a Lúthien, né? E neste momento, o Sauron vira e fala: peraí, não tá dando certo eu mandar meus lobisomens aqui, eu vou mandar o meu lobisomem mais fodão, o pai de todos os lobisomens, Draugluin. Draugluin também é derrotado pelo Huan, consegue chegar ao Sauron muito machucado, comunica a ele da ameaça que esses lobisomens estavam enfrentando e morre na frente do Sauron. É aí que o Sauron mesmo assume forma de lobisomem, o maior lobisomem já visto, né? E ele vai resolver a parada. Nem o meu líder dos lobisomens resolveu, eu vou resolver em forma de lobisomem. Ele chega pra enfrentar o Huan, ele é maior que esse cão de caça divino aí, acaba até assustando o Huan no primeiro momento, mas o Huan vai lá e vence de novo. Caralho, o maluco é brabo. Porra! E ele aprisiona o Sauron nos dentes dele ali, o Sauron ainda em forma de lobisomem, e para tentar escapar, o Sauron assume a forma de uma cobra, só que ele não consegue, e depois ele volta para a forma natural dele, e ele vê que ele não tem muita escapatória nessa situação, e aí ele tinha duas saídas. A primeira é de deixar o seu corpo físico, assim como ele fez no começo ali dessa segunda temporada de Os Anéis de Poder, quando o Adar matou ele e ele demorou um tempinho para recuperar esse corpo físico, né? A gente vê aquele sangue preto escorrendo e crescendo aos poucos, mas ele sabia que isso toma muito tempo dele, e tomaria muito tempo para ele conseguir um corpo físico de novo. Então ele opta pela segunda opção, que é se render. Ele se rende, ele entrega as terras dele ali para a Lúthien e o Huan, e ele foge. E ele começa a espalhar caos em forma de vampiro por onde ele passa. E nesse momento, enquanto o Sauron tá aí fugido, tentando recuperar suas forças para voltar, depois o Morgoth é mais uma vez capturado em uma guerra de proporções imensas, a Guerra da Ira de 40 anos. O Sauron nesse momento então assume uma forma mais acolhedora, uma forma basicamente parecida com a de Anatar, e ele acaba se rendendo pro Eonwë, que foi o Maiar que derrotou o Morgoth. Este Maiar, ele é da mesma espécie do Sauron, né? Ele também é um ser bastante poderoso, mesmo sendo de uma casta inferior ao Morgoth, ele consegue derrotar o Morgoth. E quando o Sauron chega perante ele com essa forma mais amena, essa forma mais pacífica e se rende, ele vira pro Sauron e fala: você vai pagar pelos seus crimes lá em Valinor, lá no paraíso, né? Perante os Valar que estão lá. E o Sauron acha isso humilhação demais. E ele então faz o quê? Ele foge e fica na maciota de novo, esperando o momento certo de se reerguer. E o momento certo dele de se reerguer é no começo da Segunda Era. É naquela cena que a gente vê no primeiro episódio, no início, na abertura da segunda temporada de Os Anéis de Poder, com ele ascendendo como o novo Lorde das Trevas, o sucessor de Morgoth. Então o Morgoth é derrotado, o Sauron acaba se rendendo, mas ele não aceita a humilhação que é proposta a ele, consegue fugir e espera o momento certo de retornar como este novo Lorde das Trevas. Aí a gente vê em Os Anéis de Poder, o que a gente está vendo em Os Anéis de Poder, lembrando que a série não segue plenamente o cânone do universo criado pelo Tolkien, até porque eles têm muitas limitações criativas, tem muitas coisas que eles não podem usar dos livros do Tolkien, tá bom? A gente viu na série que ele não conseguiu manter ali a governança dos orcs. Os orcs acabaram seguindo o Adar, que é um personagem criado para a série, inclusive. Ele não existe nas obras do Tolkien, nos livros, nem nada. E aí ele começa essa busca sozinho para manipular e influenciar toda a Terra-média. Esse é o ponto que eu mais estou gostando dessa segunda temporada de Anéis de Poder, porque sem exército nenhum, ele consegue apenas na arte da manipulação fazer com que todos os exércitos, todos os povos façam exatamente o que ele quer, vão aonde ele quer, e nesse meio tempo ele vai forjando os anéis para ter um controle mais direto sobre os usuários desses anéis, que vão calhar de ser líderes dessas principais espécies, das principais raças. Sempre bom lembrar que ele não tem influência nos anéis dos elfos, mas ele tem uma certa influência nos anéis que estão com os anãos, que são os líderes dos anãos, né? Então o Durin III já tem um dos anéis. Sempre bom também a gente reforçar que a gente usa o termo anãos, porque é o que o Tolkien usa nos livros, a gente sabe que o plural correto é anões, né? E ele tem ainda mais influência nos anéis dos homens e terá a influência máxima no Um Anel que ele irá forjar, provavelmente no final dessa segunda temporada de Anéis de Poder. O último episódio chega na semana que esse vídeo foi gravado, né?
para governar, para ter uma influência ainda maior sobre todos os outros anéis. Se inscreve no canal e ativa o sininho e pede aqui, se vocês quiserem, um vídeo falando da história do Sauron na Segunda e na Terceira Era em relação à obra original do Tolkien, tá? Não em relação a Anéis de Poder e nada do tipo. Comentem aqui embaixo se vocês quiserem, que a gente faz também. Espero que tenham gostado desse vídeo contando a história do Sauron na Primeira Era, desde o surgimento dele, na verdade, até chegarmos no momento em que a gente conhece o Sauron em Os Anéis de Poder. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.